Fala rapaziada, a temporada 2024-25 acabou e com ela acabou o período de avaliação para a Bola de Ouro 2025. Então nesse vídeo aqui eu queria fazer uma análise com vocês, bem simples mesmo, de quem que são os favoritos, tá? Falar um pouquinho de números, falar dos critérios da Bola de Ouro, trazer uma coisa interna do Eurofoot que talvez ajude a explicar quem foi o melhor da temporada e dar minha opinião no final, e aí eu conto com a opinião de vocês também nos comentários, fechou? E vamos começar pelo básico do básico que muita gente quer ignorar, mas que não pode ser ignorado, rapaziada, que são os critérios, né? A Bola de Ouro não é que os jornalistas que votam lá, pô, chuta simplesmente quem que tu quer que ganhe, né? Em teoria, pelo menos, eles têm critérios a seguir para fazer os votos, tá? E os critérios nessa ordem são o seguinte: desempenhos individuais, de caráter decisivo e impressionante. Isso é bastante relevante, tá? Aí vem em segundo lugar uma coisa que também conta muito, que é desempenho e conquistas coletivas. Ou seja, extrapola o jogador, vai além. A gente começa a falar do clube do jogador e da seleção do jogador. E por último, fair play, né? Então, em teoria, se tem um camarada aí que joga sujo, que fala um monte de besteira e tal, o cara deveria perder pontos, pelo menos. E pra falar da Bola de Ouro, eu queria trazer o tema da hierarquia do Eurofoot, tá? Que fala basicamente quem que foram os jogadores com o maior número de participações diretas em gol na temporada. Ele dá uma visão bem clara de quem contribuiu mais ofensivamente. Porém, obviamente que os números não dizem tudo, né? Eu vou usar apenas para balizar a nossa discussão, tranquilo? Então se a gente for ver a hierarquia, inclusive fica o convite para você seguir a gente no Instagram lá, Eurofuteiros, tá? A gente tem aqui que somando clubes e seleções, na temporada 24-25, o jogador que mais participou em gols de longe com sobras foi o Gyökeres, com 80 participações. O cara é meio absurdo, né? O Gyökeres tem alguma chance de ganhar a Bola de Ouro? Eu acredito que não, simplesmente porque ele joga no Sporting de Lisboa. Então tudo que ele fez foi na Liga Portugal, que é considerada uma liga um pouco mais fraca em comparação com a Premier League, com a La Liga, coisa assim, né? A gente pode ver que o monstro sueco aqui, né, foi, assim, fez uma temporada brilhante, mas fora a Champions League em que ele acabou caindo um pouco cedo, né, e fez uma grande atuação contra o Manchester City ali com o hat-trick, ele fez muitas das coisas que ele fez em níveis mais baixos. Então, na Liga Portugal, por exemplo, dá uma pá de gol contra o Arouca, contra o Aves, Casa Pia, Estrela da Amadora, né, nada contra, mas é que, obviamente, o nível das competições também tem que ser levado em conta para votação. Então, se ele tivesse feito o que ele fez no Sporting por um time da Premier League, eu tenho certeza que ele seria o favorito à Bola de Ouro, né? Tenho certeza. A gente também pode ver que os números dele pela seleção foram um negócio completamente fora da casinha, né? O que ele fez lá na Nations League, só que os adversários foram Azerbaijão, Estônia e Eslováquia. Então, obviamente, isso tem um peso, né? Se ele tivesse feito isso contra França, Espanha e Alemanha, aí seriam outros 500. Mas é inegável que individualmente ele foi muito... Aliás, coletivamente também, né? O Sporting levou 2 títulos pra casa na temporada, apesar de uma oscilação ali. Mas individualmente ele foi muito bem. Inclusive em clássicos, em momentos decisivos, né? Que o critério conta. Ele, por exemplo, meteu o gol no Porto aqui, ó. Meteu a assistência que resultou aí na vitória sobre o Benfica no primeiro turno lá do Campeonato Português. Depois também deu assistência no jogo de volta, né? Contra o Benfica. Vocês podem ver que na final da Copa da Liga, ele meteu o golzinho dele. Na final da Taça de Portugal, ele meteu o golzinho dele. Na final da Supertaça, deu 2 passes para gol aí. Então, cara, em momentos decisivos contra os principais rivais, ele foi fantástico, beleza? Eu acho que o Gyökeres, eu não votaria para primeiro lugar, para segundo, para terceiro, não votaria. Mas não dá para ignorar o que ele fez também. Eu acho que seria justo se ele ficasse pelo menos no top 10, beleza? E aí, se na próxima temporada ele vai lá pro Arsenal e consegue repetir uma coisa parecida, né? Acaba a temporada com 70 participações em gol, vai mudar uma chave, E aí acredito que ele tenha mais chances, beleza? O segundo em participações em gol aqui foi o Salah, tranquilo? Com 61. Não é pouca coisa não. Inclusive, se a gente puxar aqui, vocês podem ver que ele foi o que mais deu assistências, passes para gol na temporada, com 24. O Salah, eu acho que todo mundo que viu a temporada dele sabe que ele merecia estar no mínimo na disputa, né? Por que que o Salah não tá na disputa pela Bola de Ouro de verdade? Embora durante, eu diria que do começo da temporada até fevereiro, a gente falava muito de Salah e Rafinha, Salah e Rafinha, Salah e Rafinha. Só que o mata-mata da Champions muda tudo. Mas o Salah, por que que hoje ele não tem nenhuma chance de ganhar, creio eu, né? Porque ele caiu cedo na Champions. Esse é o único motivo. Porque se a gente for analisar os jogos dele, as atuações individuais dele, ele tem tudo que é necessário pra estar disputando. Na Champions, ele tava bem até cair, né? E caiu, cara, o time dele caiu nos pênaltis. Ou seja, foi no detalhe. Só que isso foi lá no comecinho de março.
né? Então ele perdeu todo o restante do mata-mata da Champions, isso aí conta muito. Para um time que não vai longe, é difícil emplacar um jogador na bola de ouro, né? A gente tem o Salah na Premier League, que foi, assim, uma coisa brutal. Ele tem quase 50 participações em gol na Premier League em 38 jogos. É um negócio insano, ele não perdeu nenhuma partida, praticamente todos os jogos do Liverpool vocês podem ver que ele metia gol, dava assistência, né? Foi um nível brutal, inclusive decidido em jogos grandes, né? O Tottenham que o diga, mas ó, também destruiu o Manchester City, meteu gol no Chelsea, meteu gol no Arsenal, Manchester United, City de novo, Tottenham de novo. O final da temporada que o Liverpool já tava um pouquinho mais num ritmo mais lento, né? Porque já tinha sido campeão, já tinha confirmado aí a taça. Mas eu acho que ele foi o que era necessário, cara. Em termos puramente individuais, eu acho que ele foi um dos caras que mais jogou bola na temporada. O Salah dificilmente fez um jogo apagado, dificilmente fez um jogo ruim. Eu lembro muito que um jogo bem emblemático pra mim foi quando o Tottenham vence do Liverpool por 1-0 na Copa da Liga. Naquele resultado que até hoje eu não sei como é que aconteceu. Mas naquele dia muita gente chamou o Salah de pipoqueiro, disso, daquilo, que não apareceu. E eu tenho muito claro na minha cabeça, eu assisti aquele jogo. O Salah ficou um pouquinho mais quieto, mas mesmo assim criou chance de gol. Mesmo assim ele foi um jogador importantíssimo, apesar de não ter feito gol e não ter saído com assistência naquela partida, né? Então o Salah eu acho que ele deveria estar na brincadeira, pelo menos, talvez no top 5, na minha opinião. Empatado com o Salah na hierarquia, né, com 61 participações em gols, tá o Rafinha, que fez a temporada da vida dele. Ele não era um jogador desse nível, né, ele era um jogador de um nível bem mais abaixo, teve toda aquela treta de quase sair do Barcelona. E de repente o bicho virou, né, completamente um jogador diferente. Segundo que mais fez passes pra gol na temporada, foram 23. E o Rafinha, cara, ele tem um ponto muito acima do Salah, que é o fato de que ele não só destruiu na La Liga, né? E na La Liga ele participou de gols aqui em jogos contra o Real Madrid, tanto na ida quanto na volta, né? Metendo 2 gols. Aliás, o que o Barcelona destruiu o Real Madrid na temporada é brincadeira. Mas ele também foi importantíssimo na Copa do Rei, que o Barcelona é campeão, e ele também foi importantíssimo na Supercopa, destruindo o Real Madrid mais uma vez. Ou seja, levou todos os troféus nacionais. Então naquele segundo critério lá de time, né, da parte coletiva, o Rafinha tá bem na frente do Salah. E ainda pra completar, ele só não foi pra final da Champions por um acerbe. Mas a Champions do Rafinha é um negócio magnânime. Desde aquele começo em que ele mete 3 gols contra o Bayern de Munique, destrói o Bayern por completo, a gente fica... Caraca, Rafinha, né? Tava no começo da temporada ainda, a gente não sabia se ele ia conseguir manter a temporada inteira assim, manteve, né? Mas enfim, atuações fantásticas aí contra o Borussia Dortmund, contra a própria Inter de Milão também. O Rafinha foi um dos melhores jogadores da temporada. Ele esteve coletivamente num dos times mais bem sucedidos da temporada, que jogou o futebol mais bonito. Ele foi decisivo em grandes momentos aí, tanto no mata-mata de Champions, no mata-mata das competições nacionais, nos jogos contra o Real Madrid. Então meio que assim, a temporada dele é praticamente irretocável, né? Eu diria que a única coisa que tira um pouquinho o ponto dele é que ele não foi campeão da Champions. Então na hora de brincar ali na comparação com o Dembélé, por exemplo, ele fica pra trás. E também tem a questão, e também não sei se vão levar isso em consideração, mas quando ele vai pra entrevista do Romário e fala que é pra dar porrada nos argentinos, se os jornalistas forem levar ali bem a sério o critério do fair play, talvez conte um pouquinho a menos. Eu não sei dizer, tá? Eu tô só especulando aqui. Mas eu acho um desrespeito desgraçado que eu vejo alguns posts assim em rede social, discussões sobre quem que deveria levantar a bola de ouro e tal. E pô, tem gente colocando o Rafinha lá pra 8º, pra 9º. Que isso, rapaziada? Pra mim, no máximo, tem 3 que jogaram mais do que ele. Talvez 2 só. E eu nem acho que é um absurdo defender a bola de ouro pro Rafinha, não. Eu acho que ele tá ali. É uma bola de ouro, na minha opinião, nessa temporada, que ela tá muito equilibrada, não tem um cara muito na frente dos outros, né? Tá ali numa discussão que eu entendo que o voto em vários desses caras é válido, beleza? Eu tenho a impressão que o Rafinha na minha lista, né, terminaria em 4º ou em 3º. Vamos voltar pra hierarquia, né, porque a gente tem com 60 participações em gol o nosso querido Harry Kane. O Harry Kane acho que não tem nenhuma chance, né, talvez ele fique no top 10, algo assim, mas ele não tem nenhuma chance porque ele foi bem na Bundesliga, nas outras competições o Bayern de Munique acabou caindo mais cedo do que se esperava, né? Não jogou a Supercopa da Alemanha, caiu na Copa da Alemanha cedo, caiu na Champions League nas quartas de final, mas é evidente que a temporada dele foi boa também. O Mbappé é outro que eu acredito que não tem chance nenhuma de ganhar. Talvez ele fique muito pra cima porque o Mbappé... Ele tem uma coisa muito grande que é o nome. Ele tem uma mídia gigantesca, ele tá na memória de todo mundo, muito mais, né? Eu diria que o Harry Kane, por exemplo. E o Mbappé a gente sabe, ele começou no Real Madrid difícil, lá pra dezembro tinha aqueles que falavam, não, porque o Mbappé vocês não estão percebendo, o Mbappé é o novo Hazard, né? Não vai dar certo no Real Madrid.
E aí no restante da temporada ele deslancha, eu até diria que vira o principal jogador do Real Madrid, bem provavelmente, né? Inclusive mesmo nos clássicos contra o Barcelona que o Real perde, ele vai bem em geral. Então o Mbappé, ele fez uma boa temporada sem dúvida nenhuma, né? Pelos números a gente pode ver, pela performance dele também. Porém, o Real Madrid decepcionou muito, ganhou apenas a Supercopa da UEFA, inclusive com o gol dele, né? E o antigo Mundial, o Intercontinental contra o Pachuca, onde ele também foi bem. Né, mas na Copa do Mundo de Clubes acabou tomando aquela traulitada pro PSG. Enfim, a temporada do Real Madrid ficou com um gosto muito amargo. Então acho que por isso ele não vai nem ser considerado. Mas é evidente, assim, que somando a temporada inteira, né, mesmo depois de um início um pouco mais lento, ele fez uma temporada ótima, sim. E eu acho que pelo nome dele, ele com certeza deve ficar entre os 5. Eu não sei se eu colocaria ele entre os 5, mas acredito que ele vai ficar entre os 5 no final das contas. Inclusive, acho que ele vai ficar na frente do Rafinha. O que, na minha opinião, é uma insanidade. Uma insanidade. Mas acredito que vai acontecer. E aqui a gente chega no que muitos consideram o favorito à bola de ouro, que é o Ousmane Dembélé, com 52 participações em gol na temporada. A temporada do Dembélé, ela tem algo que lembra um pouco do Mbappé, no sentido de a primeira metade ser até considerada ruim, ou pelo menos boa, nota 6 no máximo. Inclusive, dá uma olhada na primeira metade da Champions, do Dembélé. Né, absolutamente horrorosa, assim como foi a do PSG, né? Só que depois ele deslancha, cara. Ele faz aquelas atuações fantásticas lá contra o Brest. É decisivo contra o Manchester City num jogo ali que se eles perdem, eles praticamente caem fora da Champions League. Todo mata-mata ele decide, né? Contra o Aston Villa, contra o Arsenal, contra a Inter de Milão na final. O Mundial de Clubes ele começou, tava lesionado, né? Não podia jogar ali. Mas quando ele começou a entrar depois foi bem, destruiu o Real Madrid também. Apesar de que na final deixou a desejar. E nas competições nacionais, né? Olha a segunda metade da temporada na Ligue 1 do Dembélé aqui. Né, esse mês de dezembro com janeiro aqui dele foi absolutamente fantástico, né? A Copa da França, nem sei se conta muito, né? Pegou times fraquíssimos aqui. A Supercopa da França, ele fez o gol do 1-0 que deu o título aí. Então o Dembélé individualmente foi fantástico. Ele apareceu em momentos grandes, em jogos decisivos, em finais, em mata-mata. E além disso, coletivamente não tem o que falar. O PSG ganhou 3 títulos que tinha pra conquistar na França, ganhou a Champions League pela primeira vez na história com um massacre na final e ainda foi pra final do Mundial, que terminou mal, mas vale ressaltar que o Mundial inteiro conta. Então é claro que a final tem um peso maior e fica na memória mais, né? Porém o restante do Mundial do Dembélé, a parte que ele conseguiu jogar ali o mata-mata, ele foi bem. Isso coloca ele milhas à frente do Rafinha? Eu não acho. Eu acho que eles estão praticamente pau a pau. A questão que faz a maior diferença de todas é que o PSG ganhou a Champions. Isso aí pesa demais. Mas voltando pra hierarquia, a gente tem outros caras que foram bem, mas que não tem nenhuma chance de ganhar, como Haaland, Guirassy, Jonathan David, Lewandowski. Não vou falar de cada um, porque eu também não quero que esse vídeo fique com meia hora, né? Mas eu quero falar de mais 2 caras. O Vitinha, ele é um jogador pra prestar muita atenção, tá? Porque o Vitinha, ele meio que é a engrenagem do Paris Saint-Germain. E por mais que por muito tempo não se reconhecesse isso, ou pelo menos na primeira metade da temporada, quando o PSG não tinha engrenado ainda, talvez ele não recebesse os elogios que merece, na segunda metade da temporada ficou mais claro como que ele era a peça fundamental para fazer esse time girar. É claro que o Dembélé brilhou mais durante a temporada, é claro que o próprio Doué brilhou mais na final, mas o Vitinha, ele é o mestre, ele é o maestro por trás de tudo isso, né? E obviamente não é um cara jogando de volante e armador, né? Volante de construção. É um cara que vai ter números fantásticos, ainda que não é de se jogar fora, né? 8 gols e 5 assistências aqui do Transfer Market. Mas ele é um cara que dificilmente fazia um jogo ruim, né? Na final contra a Inter de Milão, por exemplo, ele é fantástico também. E é a mesma coisa o Dembélé coletivamente, né? 3 títulos nacionais, a Champions, final do Mundial. Só que pro Vitinha tem uma coisa que conta mais ainda, que ele foi campeão da Nations. A Nations, é claro que não é uma Copa do Mundo e não é nenhuma Eurocopa, mas eu tenho a impressão que ela tem ganhado sim mais visibilidade, mais peso. Inclusive esse Final Four tá bem legal de acompanhar quando eles fazem as semifinais e a final, tudo assim em sequência do outro, né? E o Vitinha foi campeão da Nations. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a perceber, tipo assim, quem que é o jogador que teve em múltiplos elencos campeões. Né? Então, por exemplo, a Bola de Ouro 2024, que muita gente vai discordar, né, que acha que deveria ter sido dada pro Vini, parou nas mãos do Rodri, que com o clube dele teve sucesso e com a seleção dele foi campeão da Eurocopa. E aqui, eu não me surpreenderia se o Vitinha ficasse com a Bola de Ouro, né, se surgisse um movimento de valorizar o meio-campista,
né, e ele conseguisse ganhar essa bola de ouro, ou pelo menos ficar muito lá pra cima entre os 3 primeiros. Primeiramente, eu acho que ele merece ficar bem alto no mínimo, acho que ele é um dos melhores jogadores da temporada, um dos que mais me encantou com certeza, e eu acredito que ele é merecedor. Vale lembrar que a gente vem de uma bola de ouro em que ganhou o Rodri, como meio campista, também um cara que não tinha muito número, né, e a gente sabe que esse negócio dos números, número, hoje em dia pesa muito, mas o Vitinha, ele transcende um pouco isso, ele conseguiu quebrar essa barreira, né, da galera ficar falando só de gols, só de assistências, e conseguiu se colocar ali nessa função de cara que é fundamental pro funcionamento do melhor time da temporada. E por último, falar do Yamal. O Yamal, eu queria deixar claro pra vocês a minha opinião sobre ele, tá? É que assim, puramente por desempenho individual e talento individual, na minha opinião, nenhum jogador jogou mais que ele na temporada, né? Nenhum jogador mais pegava a bola e eu tinha tanta esperança de que ele ia achar um passe mágico, uma jogada de gênio. Nenhum. O Yamal não tá nem no top 10 da hierarquia, né? Então, obviamente, tem trocentos jogadores que meteram mais gol que ele. Tem 2 jogadores que meteram mais passes pra gol do que ele, né? Ele ficou em terceiro aqui na temporada com 22. Mas, na minha opinião, em qualidade individual ali, mesmo que ele não tenha atingido o seu auge de ser um cara que vai fazer 30, 40 gols na temporada ainda, né, acho que vai acontecer. Nenhum jogador, né, me encantava tanto, nenhum jogador eu ficava esperando ele receber a bola pra ficar assistindo assim, ó, né, ele me faz, e eu não gosto de fazer essas comparações, a gente sabe que ela pode ser detrimental pros jogadores, mas ele me faz sentir um pouco do que eu sentia com o Messi, cara, no sentido de, cara, às vezes eu ia ver jogo do Barcelona pra ver o Yamal jogar, já, né, e ele nem tinha 18 anos ainda. E é evidente que assim como o Rafinha, ele teve atuações fantásticas aí praticamente na Champions League inteira, em momentos excelentes aí na Nations com a seleção da Espanha. Quando ele mete 2 gols contra a França, por exemplo, ele foi muito bem, apesar de ter ficado um pouquinho devendo na final, né? Ele também teve atuação fantástica na La Liga. Cara, o que ele destruiu o Real Madrid na temporada, ele e o Rafinha é brincadeira, né? Meteu gol contra o Real Madrid naquele 4x0, acho que esse aqui é aquele jogo do gol de perna direita, se eu não tô enganado. Gol contra o Atlético de Madrid, mais um gol contra o Real Madrid. Copa do Rei foi decisivo na final também contra o Real Madrid. Supercopa, mais uma vez decisivo contra o Real Madrid. E ele é um cara que, mesmo ele não tendo os números, muitas vezes ele tem o desempenho, né? Então o cara tá sempre criando jogada de gol, que às vezes os camaradas vão lá e perdem, sempre abrindo espaço com drible e tal. Ele é um cara, assim, que eu acho que tem todas as condições e o merecimento de ficar no top 3, pelo menos. Não sei se vai ganhar, né? Eu sei que ele é um guri que já tá com bastante mídia aí, né? E mídia conta bastante. E, obviamente, assim como o Rafa, ele também teve sucesso coletivo, né? 3 títulos nacionais na Espanha e quase uma final de Champions. E o vice da Nations, no caso também que ele é espanhol, né? Então só revelando pra vocês rapidamente a nossa planilha da hierarquia pra fechar essa discussão, beleza? Se a gente for colocar participações totais em gol, são aqueles números que a gente mostrou ali no Instagram, né? Média de participações em gol por jogo. Aqui o Kane tem uma leve subida no ranking, ó. Ele tá atrás só do Salah e do Gyökeres. Aliás, o Gyökeres tá no mundo só dele ali, né, na liderança desses critérios. Em termos de gols, né, Gyökeres, Kane, Mbappé, o Haaland, olha só, 45 gols a gente considerando uma temporada ruim dele, né. Em termos das assistências, passes pra gol, 24 do Salah, Rafinha e Yamal. Olha o Olise aqui, mano, nesse critério. O Olise é outro cara que fez uma temporada acima de 20-20. Né, isso aí é muito grande, cara. Em números, a temporada dele é pau a pau com o Yamal. Pensa, até o Barcola também, em números da temporada dele é pau a pau com o Yamal. Bruno Fernandes também muito bem. E agora eu queria trazer outra iniciativa do Eurão que ajuda meio que a entender como é que foi o desempenho dos jogadores na temporada, que é o Eurodor, né? Pra quem não conhece, é a nossa votação como se fosse uma bola de ouro mensal. Todo mês a gente traz convidados pra elegerem quem foi o melhor jogador, considerando só aquele mês, exceto nesse último mês que a gente somou junho mais o final do Mundial ali pra não ficar 2 coisas separadas, né? E que ganhou o Palmer, aí é por causa do título do Mundial. Mas vocês podem ver aqui, aqui a votação da rapaziada, né? Pra vocês verem como é que funciona. Mas vocês podem ver aqui o Hall da Fama. Além do Palmer ter ganhado agora em junho mais Mundial, a gente teve o Haaland ganhando em agosto. Ele começou a temporada, nossa, eu lembro que era hat-trick pra todo lado, pau. E depois ele perdeu um pouco do desempenho, né? E aí, Yamal, Rafinha, Salah, Rafinha, Salah, Yamal. De setembro a abril, a gente teve o Salah ganhando 3 vezes, né? Isso aqui representa muito quão bem ele tava. E representa muito aquilo que eu falei pra vocês, que ele só não tá na disputa porque ele caiu cedo na Champions. Cara, se o Liverpool tivesse ido longe, certamente o Salah poderia ganhar a bola de ouro. O Rafinha também demonstrando aqui seu desempenho, né, com 2 vitórias no Eurodor. E o Yamal ganhando 3. É muito curioso que a gente não veja o Dembélé aqui. Tem até o Doué, pelo que ele fez na final da Champions. A galera acabou votando bastante nele, né? Ele ganhou em maio aí como melhor jogador do mundo. Mas eu vou até abrir a planilha da temporada inteira pra vocês darem uma olhada aqui como é que funciona, né? Basicamente aqui eu botei em cada coluna os votos que cada jogador ganhou por mês.
times, né? Então, por exemplo, o Salah, lá em agosto, quando a temporada começa, quem ganha é o Haaland, começou muito bem, Rafinha em segundo, né? O Salah ganhou 5 votos naquela época. Em setembro ele ganhou 3 votos. Em outubro, 8, novembro, 34, dezembro, 50. Ou seja, todo mundo votou nele para primeiro lugar. E o que a gente pode ver nessa tabela com muita tranquilidade, com muita facilidade, né? Que o Salah, olha só como ele foi votado a rodo de agosto a fevereiro, né? E depois de março até o final da temporada, ele recebeu 1 voto para terceiro lugar em abril. Só isso, né? Então ele acabou caindo da Champions e com isso caiu do imaginário coletivo. As pessoas pararam de considerar o desempenho do Salah, basicamente porque a Champions, na cabeça de muitos, isso não é uma coisa que a gente fala pra ninguém votar dessa maneira, beleza? Mas a gente acho que interpreta que a Champions tem um peso maior. Então é evidente que o cara, sei lá, destruiu o Arsenal na Champions League, é muito maior do que o cara, né, destruiu o West Ham na Premier League. Ou até é maior do que destruiu o próprio Arsenal na Premier League, talvez. O Rafinha teve um pouco mais de constância, né, na temporada. Vocês podem ver que ele foi votado praticamente a temporada inteirinha, exceto nesse período de dezembro e novembro, que quem vai lembrar é quando o Barcelona tem aquela queda de desempenho, né, com o Hansi Flick lá, até ele chamou, acho que novembro dos pesadelos, uma coisa assim. O Yamal, mesma coisa, ó, ele foi votado praticamente a temporada inteira, só em novembro e dezembro que o Barça ficou mal, porque ele não recebeu votos, né? E também em junho, porque ele não estava no Mundial de Clubes. Agora, olha que curioso, o Dembélé. O Dembélé, ele passa a primeira metade da temporada sem receber um voto. Ou seja, a gente chamou dezenas de pessoas para votarem, né, em 5 meses diferentes e ninguém votou no Dembélé nem para terceiro lugar. Isso que eu acho muito louco, como a temporada dele mudou completamente a partir ali da metade de dezembro, mais ou menos. Inclusive fica a recomendação aqui no canal de cortes, esse vídeo de como o Dembélé foi de piada para candidato à bola de ouro, em que eu tento mostrar um pouquinho de como que ele era, né, aquele cara de vidro lá no Barcelona, e o que mudou na vida dele para ele ter um desempenho tão bom. É bem interessante aí, passa bastante por mudança de atitude, de comportamento, né. Outro cara que foi aparecer só mais pro final da temporada, dá uma observada, o Vitinha. Ele não foi votado a temporada inteira, chegou em maio e em junho ele recebeu muitos votos, né? Então no final da temporada o reconhecimento pelo trabalho dele começou a ser um pouco maior. Então, cara, o Eurodor, ele tem um grande problema que é o seguinte, né? Além de obviamente ser uma brincadeira, a gente tem apenas 10 convidados, é um colégio eleitoral bem pequeno, né? Ele não leva em consideração o peso da temporada. Então, por exemplo, o que um cara faz no mês de abril, em geral, é considerado mais importante do que ele faz no mês de agosto. No mês de agosto as ligas estão começando, as Copas Nacionais, se tem jogo, geralmente aqueles jogos lá das primeiras fases contra times pequenos e tal. Enquanto em abril tá tudo afunilando. É o mata-mata de Champions na reta final, as Copas que estão rolando ali é semifinal, é final que tá rolando. As ligas, pô, é a reta final ali pra ver quem é campeão. Então quando afunila, as performances ficam mais importantes, na minha modesta opinião. E o Dembélé, ele faz a metade inicial da temporada, que é a menos importante, digamos assim, fraca, e a metade final da temporada, que é a mais importante, muito forte. E o Dembélé se beneficiou muito disso. Vale lembrar que mesmo na temporada 23-24, em que a gente achava que o Vini Júnior ia ganhar a bola de ouro, é só lembrar como é que foi a primeira metade da temporada do Vini. O Vini jogou muito menos do que ele sabe. O Vini teve 2 lesõezinhas que tiraram ele de alguns jogos, né? Só que depois, na segunda metade da temporada, ele deslancha, ajuda o Real Madrid a ser campeão de La Liga, da Champions e tudo mais. Então a segunda metade da temporada tem muito mais relevância. Eu chegaria a dizer que se tiver um caso extremo, digamos um cara que lesionou em agosto, não jogou de agosto a dezembro, o cara nem pisou em campo. Só que quando ele volta a partir de janeiro, ele volta num nível absurdo. Mesmo esse cara tendo jogado apenas metade da temporada, ele tem chance de ser bola de ouro. E só pra concluir, né, que eu me perdi um pouquinho, o Eurodor ele não bota peso. Então, por exemplo, aqui, os votos que o Rafinha ganhou em agosto, 21, valem o mesmo do que o Vitinha, que fez 23 em junho, pegando a reta final da Nations e o Mundial de Clubes? Na minha opinião, não, né? Só que o Eurodor não tem peso, ele não enxerga o peso. Portanto, a gente tem aqui uma conclusão somando todos os votos de todos os convidados em todos os meses da temporada. Ficou assim, ó, o Salah eleito o melhor jogador do mundo pelo Eurodor, né, com mais votos pelo menos, 150. O Rafinha com 141 e Yamal 129. Olha o Dembélé, né, é muito representativo de como ele fez apenas metade da temporada. É muito boa, né? 61 votos. O Gyökeres, ele brilhou a temporada inteira praticamente, só que a galera conta menos justamente por causa do nível, eu acho, de enfrentamento que ele tem no Sporting, né? O Palmer, ele praticamente não apareceu durante a temporada, só que ganhou muito voto no mês
do Mundial, claro, né? E por aí vai, beleza? Isso aqui, obviamente, não dá pra tirar nenhuma conclusão do nosso Eurodor, mas ele dá, como eu mostrei pra vocês, alguns sinais do que aconteceu na temporada de cada jogador. Ah, uma coisa que eu também gosto de fazer é essa estatística aqui, ó. Em quais meses que os jogadores foram lembrados? A gente teve 11 votações, né? 11 meses do Eurodor, e a gente tem aqui que com 9 vezes lembrado Rafinha. Ele foi o jogador que apareceu em mais meses. Isso indica um pouquinho a questão dele da continuidade, da regularidade dele, né? Depois o Salah e o Yamal, 8 vezes cada um. 6 vezes cada um, Dembélé e Florian Wirtz. Olha que doideira, o Wirtz, ele ganhou sempre pouquinhos votos, mas também aí, durante boa parte da temporada, estava sendo lembrado, né? E por último, antes de dar minha opinião, eu queria falar pra vocês das odds, né, pra Bola de Ouro. Lembrando sempre, aposta é uma forma de transferir dinheiro de você e da população para os donos de casa de aposta que estão podre de ricos, beleza? Em geral, as pessoas podem ganhar de vez em quando, mas é um mecanismo feito para você perder. Não gaste seu dinheiro apostando, fica a minha recomendação. Se você quiser apostar, cada um sabe o que faz a vida, né? Eu não faria isso. Porém, como eu sempre digo, esses caras, eles são especialistas em definir aí probabilidades para as coisas, porque se eles definirem as probabilidades erradas, eles perdem dinheiro. Quanto mais eles forem precisos nas questões das probabilidades, mais eles conseguem extrair dinheiro de você. Portanto, é sempre relevante olhar odds para acontecimentos do futebol. Segundo as casas de apostas, o favoritaço para ganhar a Bola de Ouro é o Dembélé. Em segundo lugar é o Yamal. Em terceiro lugar é o Vitinha. Acho que por enquanto, se acontecesse esse top 3, para mim estaria justo, não tem problema nenhum. Agora, em quarto lugar o Hakimi, em quinto o Fabian Ruiz. Isso aqui é uma insanidade. Aí vem aquele peso do critério 2 lá da Bola de Ouro, que é o jogo coletivo, o sucesso em equipe, né? Conta demais. Como o PSG ganhou a Champions, ganhou tudo que tinha pra ganhar na França, a galera começa a botar o Hakimi e o Fabian Ruiz lá pra cima. Não é que eles tenham jogado mal, tá? Principalmente o Hakimi, por exemplo. Pô, o Mundial dele foi sacanagem. O que ele jogou ali é brincadeira. O Nuno Mendes também, ele deve estar aqui em algum lugar, né? Tá aqui, ó, atrás do Palmer, né? Esses caras jogaram muita bola. Mas pra dizer que eles ficaram na frente do Rafinha e do Salah, aí calma, olha, muita calma nessa hora. Pra mim, se o top 3 for esse aqui, o Rafinha e o Salah teriam que vir logo atrás. Beleza? Não consigo enxergar um mundo onde o Hakimi jogou mais que o Rafinha. Não consigo enxergar um mundo onde o Fabian Ruiz jogou mais que o Salah. E aí depois a gente tem aqui, né? Palmer, Nuno Mendes, Kvara, Mbappé, Doué, Lautaro, Pedri, Donnarumma, Arda Güler. Não, aqui a partir daqui já começa umas odds que são tão... Tipo assim, nunca vai acontecer, que já começa a ficar tudo parecido. Eles botam meio que uma odd padrão, digamos assim, para jogadores que chegaram a aparecer, mas que não tem nenhuma chance de ganhar, né? E agora eu vou dar minha opinião, sem muita convicção, tá? E também sem tentar me basear muito no achismo em quem eu gostaria que ganhasse, por exemplo, tá? Eu vou tentar falar aqui basicamente o que eu acho, considerando os critérios. Que o primeiro lá era desempenho individual, atuações marcantes e decisivas. O segundo é o desempenho coletivo e o terceiro é o fair play, beleza? Então acho que em quinto lugar vai ficar o Salah, embora eu acho que ele tenha feito uma temporada fantástica também, tá? Aí em quarto lugar o Rafinha, embora eu não ache nenhum absurdo que o Rafinha fosse eleito a Bola de Ouro, tá? Não acho, de verdade. Acho que existem argumentos pra todo mundo aqui praticamente, né? Depois em terceiro lugar o Vitinha, porque ele foi importantíssimo, mas nessa parada do decisivo, né? O que a galera vê no decisivo? Vê gol, vê assistência, né? Então é isso que conta mais. Aí o Yamal e na frente o Dembélé. Se eu tivesse que votar seguindo ali os critérios, né? Eu acho que eu votaria mais ou menos assim. Mas ó, sem muita convicção, tá? Se alguém chegar e falar, pô, eu votaria ao contrário, eu botaria o Rafinha no lugar do Dembélé, o Dembélé no lugar do Vitinho, o Vitinho aqui, o Salah aqui, assim, ó. Não sou totalmente contra. Na real, o que eu fiz é meio absurdo que eu botei os dois do PSG lá pra baixo, né? Mas tipo, a parada meio assim, ó. Não sou completamente contra. Um negócio assim também, tá? Eu tô sem muita convicção. Vale lembrar que quando tu vota, tu não tá literalmente escolhendo o melhor, tu tá dando pontos, né, pro que tu considera melhor. Então o primeiro que tu vota ganha 15 pontos, o segundo que tu vota ganha 12 pontos, não é tão longe assim, é uma diferença de 3 pontos ali, 20%, né, o terceiro que tu vota ganha 10 pontos, 2 a menos que o segundo só. Então os caras que votam nos 10 primeiros que eles consideram, né, eu vou ficar nos 5 primeiros só aqui, porque depois de sexto a décimo, daí já é muito parelho, eu acho que aí, tipo assim, se o cara quer falar que é o Mbappé, que é o Gyökeres, que é o Kvara, que é o Harry Kane, o Son, o Brennan Johnson. Aí todo mundo tem essa opinião, beleza? Ah, e por último, né? Se o Dembélé ganhar, cara, seria fantástica a história de superação dele.
Um cara, né, que tinha um talento absurdo, vai pro Barcelona, é considerado um flop, é considerado de vidro e dá essa retomada na carreira pra ganhar uma bola de ouro. Seria fantástico. Se o Yamal ganhar, ele vai ser o mais jovem vencedor da bola de ouro na história, superando o Ronaldo Fenômeno por quase 2 anos, porque o Yamal acabou de completar 18. Seria insano, né? Seria um recorde que provavelmente a gente ficaria aí tendo por, sei lá, 30, 40, 50 anos até surgir o próximo Messi ou algo assim, né? O Vitinho em terceiro também seria fantástico porque vale lembrar que ele foi considerado um flop no Wolverhampton. Não faz tanto tempo assim, né? O Rafinha, se ganhasse, também seria fantástico, porque quem poderia esperar depois da última temporada, né? Os torcedores do Barcelona queriam o Nico Williams no lugar dele, é loucura. E o Salah ganhar seria fantástico, não vai acontecer, mas seria fantástico, seria apenas o segundo africano na história. E eu acho que seria uma bela representação do que o Salah significa pro futebol inglês, pro futebol europeu. Um jogador de mais alto nível que a gente teve aí nos últimos 15 anos. E certamente um dos melhores depois dessa era de domínio Messi-Cristiano, né? Enfim, tentei trazer os critérios, mostrar vários pontos de vista, falar de números, um pouco da qualidade das atuações também, de títulos e por aí vai. Mostrei várias dinâmicas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, contribuam nos comentários, deixem quem que seriam pelo menos top 3 de vocês, de forma civilizada, por gentileza. Ninguém precisa ficar se xingando por causa de lista de jogador de futebol, né, sinceramente. E valeu por assistir. Esse aqui deve ser um dos últimos vídeos de fechamento dessa temporada, e depois aí a gente deve voltar mais pro começo da temporada 25, 26, beleza? E o Gyökeres, com as 80 participações em gol, ele ganhou uma parada no Eurofoot. Vocês estão ligados o que é, não? Acho que eu vou fazer um videozinho só sobre isso, beleza?